Olá, eu sou Alda e estou aqui na TV4 para falar de cultura e detalhe, gente, sobre todos os aspectos que o tema abrange. No programa de hoje nós vamos relembrar, nós vamos revitalizar uma parte da nossa história. E quando eu falo história com H. Muitos já devem ter ouvido falar da lenda da Cova da Moça. Nós temos até uma rua com esse nome. E hoje você vai descobrir que essa lenda é uma história bem real. E quem vai nos contar essa história em detalhes é mais uma vez aquele que mais entende do assunto. Atento, ele observa tudo, estudando, pesquisando e registrando os acontecimentos mais importantes da nossa cidade. Ele já esteve aqui e prometeu que voltaria para nos contar essa história e outras. E cumprindo sua promessa, ele está aqui, quem está aqui conosco é o guardião das nossas memórias. E eu estou falando de Romeu Fontana. Romeu, querido, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter cumprido a sua promessa, né? Mas eu sempre cumpro. Que bom, graças a Deus. Eu sou um homem de promessas sempre cumpridas. Algumas são cumpridas, mas bem mais cumpridas eu as cumpro. Porque essa história que a gente vai contar, Alda, é uma história verídica. Muitas pessoas não sabem. Não, mas é uma história verídica. Tanto, para você ter uma ideia, Romeu e Julieta é uma história verídica. Só que ela foi escrita por Shakespeare. Aí já é outro departamento, né? E essa história da Cova da Moça, oralmente ela é viva. Sabe a história? Oralmente ela é viva. Oralmente ela é viva. Eu era menino, eu já ouvia. Minha mãe, quando chegou aqui, já ouvia. Isso aconteceu no século XIX, então nós estamos dois séculos para estar. E ela continua viva até hoje. Só que ela não é, sabe, devidamente aproveitada pelos mandatários da cidade, pelos historiadores da cidade, que sequer, sabe, citam essa história que talvez seja um dos feminicídios, sabe, mais cruéis do governo imperial. Do governo imperial. Não havia sido abolida ainda Não havia sido abolida a escravatura em 1888. Essa história é de 1852. Mas essa é uma história, a gente tem muito, hoje com essas mídias todas, que as pessoas falam das negritudes, que tem uma grande importância no mundo, e eu quero deixar uma coisa aqui bem claro, que meu grande ídolo é Pelé, que é negro, brasileiro, jogador de futebol, na década de 50, que não tinha valor porra nenhuma no mundo. O Pelé morreu aos 83 anos como uma das pessoas mais influentes da história do mundo. Sabe, meus outros ídolos, sabe, a Little Richard, que é um roqueiro, sabe, Bill Holiday, que é outro americano, que é roqueiro, mas aqui em Porto Seguro eu tenho um grande ídolo que era um negro que se chama Barleta. Barleta. Barleta é irmão de um dos donos dessa área onde se encontra a Cova da Moça. A Cova da Moça. Mas como que é essa história? Como ela aconteceu? Tem registro dessa história? O registro é oral. Jura? O registro é oral. O registro é oral. Mas registro existe a cova, existe a capela. Sim, mas nós vamos chegar aí. Mas se você for pesquisar, sabe, no judiciário baiano, os juízes que militavam naquela época, no século XIX, você vai encontrar o nome do magistrado Antônio Chaves. Esse cidadão... Antônio Chaves. Chaves. Era um negro. Esposo de Josefina. Era um negro, sabe? Por ele frequentar as casas grandes, possivelmente ele era, sabe, querido por um dono, sabe, branco, de uma daquelas casas grandes de senzala, né? E ele conseguiu estudar, que era uma coisa difícil para alguém fazer advocacia. Para alguém fazer advocacia, ele foi fazer advocacia em Recife. E voltou para Salvador como bacharel em Direito. E morava perto da rua onde existia esta moça chamada Josefina
branca da sua cor. Veja que o inverso. O natural daquela época era os donos das casas grandes, os donos das famílias, comerem as menininhas, aquelas belas jovens negras. Esse é o inverso. Esse é um negro, sabe, que se apaixonou. Se namorou, né? Por essa moça que todo dia ele havia na janela quando ele ia passar para o seu trabalho. E talvez por uma contingência econômica do pai dessa moça, ele conseguiu se aproximar dela e se casar com ela. Pelo título dele, né? Que ele era um Exatamente, juiz, né? Ele era um juiz, que ela ele chegou, isso. Quer dizer, na época da escravidão, um negro... Antes da escravidão. Antes. Na época da escravidão, antes da abolição. Antes da abolição. É. Ele conseguiu fazer um casamento? Se formar, não, ele chegou a juiz, né? Chegou a juiz, que era magistrado. Então, ele se casou, veio para Porto Seguro para ajeitar a casa onde ela viria. Olhe bem, eu que não sou negro, se eu fosse o marido de uma menina como você, que vocês estão vendo aí, o namorado, eu teria o maior prazer do mundo. Olha a beleza que ela tem, sabe? Que tem. Imagine um homem negro, as coisas eram totalmente desiguais, sabe? Naquela época. Quando ele chegou em Porto Seguro, era a deusa dele. A Josefina era a coisa mais importante do mundo. E deveria ser mesmo. Ele veio primeiro, mas ela demorou ainda. Ela demorou 2 meses. Ela ficou em Salvador. Foram 6 meses? Não, uma divergência de informação aí, né? Porque os navios, geralmente, eles vinham em um mês. Então, ele veio só para ajeitar a casa no navio da navegação baiana. Isso eu pesquisado, navio da navegação baiana que existia naquela época. Ele veio para aqui. E a casa onde ele conseguiu alugar ficava na esquina da rua Bernardo Spector com a rua do Quintino. É aquela rua que você vai do estádio, a rua do estádio, e entra naquela rua da Cariza. Em um livro aí, você vai ver que está lá escrito que ali a Casa dos Martírios, depois a gente fala disso, é a Cariza. Nunca foi ali. Aquela casa nem existia. Aquela casa é de 1885, 86. Isso aconteceu em 1852. Então não existia. Então ele arrumou aquela casa. E quando ela chegou, isso ele disse a cidade inteira, minha mulher, a mais bonita do mundo. E era mesmo, né? Tocadora de piano, porque a educação, a mulher naquela época, ela se educava, sabe, não para ser diretora de empresa, empregada, ela se educava, sabe, nos afazeres domésticos do lar. E tocar piano, bandolim, qualquer coisa que fosse, sabe, tivesse um pouco de arte, se ela tivesse... Para administrar uma casa, né? Uma família, né? Exatamente. E quando ela chegou no navio, ela simplesmente, sabe, foram para casa e pegou ela e levou logo para casa. Acho que não para fazer aquele negócio que 6 meses atrasado estava, né? Ele levou para casa e disse, depois a gente apresenta ela à sociedade de Porto Seguro. Mas ele tinha um irmão, né, nesse meio tempo? Tá. Aí ela vem, chega com a carta, ela era portadora dessa carta, do irmão dele, outro negro que ficou em Salvador. Você conta, acho que nesse livro... nesse livro aqui é um romance, gente. A dica de hoje, eu já vou dar no início, né? Esse livro aqui, Josefina, a Moça da Cova, tá? Da Cova da Moça. Da Cova da Moça. Esse livro foi feito para para essa moça que está aqui do meu lado, que é uma grande escritora. Gente, uma homenagem, tá? 20 aninhos a foto, tá? Aparência, vocês vão ver que parece. Musa não tem idade, tá? Musa. Mas no livro, gente, idade. deixa eu te falar, o livro é fascinante porque você vive a história. Eu vivi a história aqui. E eu fiquei com raiva dele porque ele não mudou o final, né? Mas tudo bem. Mudar o final seria mudar a história real. Você diz que ela traz não só uma carta, mas ela traz vários como é que fala? Vários documentos, várias correspondências. Não, mas ela traz, né? Mas o que ela... Junto vem uma carta interessada do irmão. Do irmão dele, do irmão do juiz. Que era mais novo, né?
Essa informação a gente não tem escrita, tá? Entendi. A gente não tem escrita. Mas era o irmão do juiz, e ele pega e vai ler a carta. Eu vou ler. Olha a carta que o irmão desse senhor, juiz Antônio Chaves, traz. Querido, nós estamos no século XIX. Não vamos, com a cultura que a gente tem hoje no século XXI, não é a mesma do século XIX, nem as análises também sociológicas, antropológicas, sabe, filosóficas, nada disso, são totalmente diferentes. Mas olha a carta. Querido e estimado irmão, a razão desta missiva é para lhe alertar sobre a serpente traiçoeira e venenosa que atende pelo nome de Maria Josefina. Essa sua perversa esposa, que você nos incumbiu de tomar conta como se fosse uma irmã. E foi o que fiz com a maior boa vontade de todas. Porém, não demorou muito. Logo depois da sua partida, para arrumar uma casa decente aí no distrito de Porto Seguro para instalá-la, esta desclassificada começou a dar em cima de mim, que a repeli, conforme nossos ensinamentos cristãos nos mandavam fazer. Mas de nada adiantou a minha recusa. Ela continuou como um Satanás a me provocar como uma maldita bruxa. Isso durou um bom tempo, até que ela, numa noite fria, entrou no meu quarto, completamente nua como o bom Deus a colocou no mundo, me tentando como Eva tentou Adão com a fruta proibida. Meu querido e estimado irmão, eu resisti como pude, até não poder mais e fugir como o diabo foge da cruz. Mas cedi aos encantos daquela despudorada e depravada bruxa, e o que não podia acontecer, aconteceu. E o fato se consumou. Para provar o que estou lhe contando, meu querido e estimado irmão, venho aqui lhe revelar um segredo que somente vocês dois, pela intimidade que tiveram, poderiam saber, o que para outra pessoa seria completamente impossível. Ela tem um sinal marrom, quase preto, significativo e revelador, na sua coxa esquerda, no lugar onde nenhum estranho jamais poderia ver ou explorar. Meu amado e adorado irmão, quero que você me perdoe por esta maldita e inconcebível traição, mas fui praticamente forçado por ela a fazer o que não queria e o que não devia, desonrando. Ele leu essa carta. Nossa, acabou, estava morta. Veja como ficou. Ela já estava morta. Veja como ficou, sabe? A cabeça desse homem, que era, sabe, a sua rainha, a sua deusa. Ele simplesmente a trancou dentro da casa, que se chama hoje Solar dos Martírios, se chamaria. Essa casa passou a ser chamada depois, passou né? a ser chamada depois da morte dela. Por causa do que aconteceu com ela, né? Depois da morte dela. Ele a trancou e sabe, não deixou ninguém da cidade vê-la, sabe? E simplesmente pegou um garfo e no lugar onde o irmão dizia ser a prova que ele havia possuído, sabe, é uma palavra lá do século passado, ele havia possuído, ele começou a furar, como ela tinha um sinal, como a Angélica, que todo mundo vê na televisão, tinha na sua perna, aquela marquinha de nascença, né? Somente os dois poderiam ver. Resultado, aquilo foi gangrenando. E ele... Infeccionou, e ele, para não deixar, sabe, rastros, ele pegou um veneno chamado arsênico de cobre, que é um veneno que você administra na comida, aos pouquinhos, e a pessoa vai morrendo sem deixar rastros. Mas não foi ela que pediu a Aia que... Não, ele que ia fazendo isso com ela. E ela, sem saber. E ela, aos poucos, ela foi
ela foi definhando, até morrer. E as pessoas da cidade, cadê Josefina? Ninguém via Josefina, ninguém sabia de Josefina, até que, sabe, ele mandou, logo depois ele mandou ela embora, né? Porque para não divulgar, sabe, aquilo que ela presenciou, que foi uma, sabe, um dos maiores, sabe, morticídios, feminicídios, sabe, daquela época, no Brasil inteiro, né? Então, como ela morreu, e as leis da época, não só as leis jurídicas, mas as leis da igreja, não permitiam que uma pessoa que morresse por uma causa não sabida e não determinada, fosse enterrada na igreja, que é onde as pessoas importantes eram enterradas. Muitas pessoas daquela época estão enterradas até hoje nessas igrejas. Ou no cemitério. Então, o que é que se fez? Se enterrou Josefina. Você não vai contar agora, não. Você vai guardar um pouquinho. Só disse aí, vai guardar. E a gente vai para o primeiro bloco. Vamos para um intervalo rapidinho, gente. E na sequência nós vamos saber onde Josefina foi enterrada. Oi, gente, estamos de volta à TV4. Hoje nós estamos contando a história da Cova da Moça. Romeu? Tem duas fotos aqui. E aí, as fotos estão aqui. Onde ela foi enterrada, Romeu? Não foi no cemitério porque ela foi... Como é uma história muito antiga, né, Romeu? Então, assim, tem algumas versões. Você tem uma versão que diz que ela pediu ajuda da AIA para cometer suicídio, por isso ela não foi enterrada na igreja, ou isso foi uma desculpa, Romeu? Sim, isso é uma desculpa. Para encobrir... É uma desculpa, até porque, sabe, a morte não natural. E eu vou te dar um outro exemplo. Na Ilha dos Aquários, na década de 1950, um amigo meu, Jorge Leão, teve uma coisa chamada Berner. Sabe que é uma doença que você pega de sim. cavalo?
a família, a cidade inteira queria que ele fosse para a Ilha dos Aquários ali. Se isolar? Sim, se isolar lá, porque era assim que se tratava. E quando morria uma pessoa na cidade, até a década de 1950, tinha um cidadão, essas histórias estão no meu livro, tinha um cidadão chamado Manduca, que ele saía na rua. É um cidadão importante, Porto Seguro, sabe? Chamado Manduca Osório. Ele foi vereador, foi barbeiro, foi meu barbeiro, eu xingava muito ele quando era criança. Ele saía na rua gritando, a peste, vem a peste, a peste. Qualquer pessoa que morria por uma morte não natural e não sabida da causa-morte, ele saía na feche suas portas, fecha suas janelas, sabe? Porque era assim que funcionava, e avalie isso. Mas estou falando da década de 1950, final da década de 1852, 100 anos atrás, né? 100 anos atrás. Então ela foi enterrada nesse lugar mais longe. Esse lugar, ele ficou só uma cruz, e isso passou a pertencer ao cidadão chamado, a uma moça chamada Dona Robertina Menezes, que era dona Didi, que se casou, branca, que se casou com um negro chamado Passo, que é irmão de Barleta, um personagem lendário em Porto Seguro. E ficou no pé da ladeira de hoje da cidade, que não existia essa ladeira, nem tampouco a ladeira para a Cidade Alta, nenhuma das ladeiras existia, era um caminho. A ladeira da cidade histórica, ela foi aberta em 1944 pelo batalhão, essa ladeira, porque a procissão naquela época, até 1944, ela descia por lá pela ladeira da fonte, pelo Rio da Vila, vinha pela praia, até chegar Essa foto aqui, Romeu. É a Cova da Moça. Ah, tá. É a Cova da Moça. Está aqui nessa foto que depois ele vai acoplar aqui. Ele vai acoplar aqui. Então, ela ficou ali e era um caminho. E quando eu era menino, não fazem 200 anos não, hein? Só faz 100, tá? Só 100. Só 100. É formal que ele toma uma colherzinha em jejum, gente, Todas as pessoas daquela época tinham medo de passar na rua, que é hoje a Rua Cova da Moça. Era um caminho. E esse caminho, Aldo André, ele foi o primeiro caminho nominado de Porto Seguro. Aí você encontra a Rua Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi ditador, só foi conhecido da década de 30 para cá. Então essa rua, então, esse caminho já foi nominado há muito tempo? Sim, esse caminho foi uma Cova da Moça, onde a moça morreu. Sabe? Onde a moça morreu, onde a moça foi enterrada. Onde a moça foi enterrada. Então ela foi enterrada, Cova da Moça, daqui a pouco a gente vai chegar lá, que é hoje uma capelinha de alcoólicos anônimos. A gente chega lá depois. Mas na década de 1960, as pessoas tinham visagens. Visagens são aparições. Jura? Sim, são aparições, sabe, as pessoas esotéricas. Isso existia muito em Porto Seguro, do eu nascer para trás, ou do eu menino para trás. Mas muito. Tá diluído, então, duas dessas pessoas, um português chamado Vitor Telo, que veio para aqui vender um rede, e depois ele foi dono de um hotel na Passarela do Álcool, o número é 344. Sabe, ele foi dono de um hotel ali. Esse hotel pertenceu até antes ao prefeito Valdívia, depois de uma transação. Sim. E Vitor era aficionado por essa história, que diz que ela fazia aparições para ele. E mais um cidadão chamado Domingos Guarda, era Domingo Guarda, que era o guarda-linha do telégrafo. Eles dois tinham essas visões. Jura? E descreviam como ela era? A mim nunca descreveram, porque eu era menino, né, criança. Sabe? Ah, é? A mim nunca descreveram. Mas o que é que eles fizeram? Quando Manuel Ribeiro Carneiro foi prefeito de Porto Seguro em 1969, Dona Ricardina, que é dona Didi, a dona desse terreno todinho ali embaixo, aqueles terrenos, sabe, da Rua Cova da Moça, do lado esquerdo de quem sai da cidade e do lado direito de quem entra. Tudo aquilo ali era dela, uma mulher branca casada com negro. Sim. Aí ela, que também, sabe, não sei se ela via, não tenho informações se ela via aquilo, mas ela, vendo que as pessoas estavam interessadas, ela cedeu um terreno para esse Vitor português e Domingo Guarda fazerem uma capelinha.
Só havia uma cruz. Só tinha uma cruz. Só tinha uma cruz. Era só uma cruz que ninguém mexeu. Levou 100 e tantos anos sem ninguém mexer, até porque tinha medo de passar ali, né? Sem ninguém mexer. Legal, Aí, né? O medo acabou preservando ali, né? sim, o medo acabou preservando. As pessoas tinham pavor de passar por A visão que eles tinham era ali no local? Eles viam a imagem dela ali, você sabe dizer? Ali e em sonhos. E em sonhos também, né? Então, ele, Dona Didi, que ela morreu com 104 anos, ela morreu em 1912, ela morreu em 2016, com 104 anos. É uma mulher bonita, elegante. Nossa, 104 anos. 104, ela morreu em 2016. E lúcida. Então ela deu esse terreno. Eles pediram ao prefeito Manuel Carneiro, recém-eleito, o material para fazer uma capelinha. Mas numa briga entre o Vitor, que era dono do hotel, Vitor português, o Vitor Telo, que era dono do hotel, sabe, que ele havia alugado de Valdir, por falta de não pagamento, essas enroladas, Vitor foi embora de Porto Seguro sem concluir. Aquele domingo o guarda morreu. Então aquilo ficou ali sem ser concluído a capela realmente, né? Em 1971, Carlos Alberto Parracha é eleito prefeito de Porto Seguro. E para Porto Seguro crescer, pegou o patrulheiro que é vivo, chamava-se Valdemar da Patró. Ele é vivo, ele mora no Areião, para aquele lado ali. Ele é vivo. E disse: Valdemar, abre essa rua para poder a cidade crescer. Em 1971. E aí atropelaram a... Aí o que ele fez? Ele derrubou tudo que tinha ali, a cruz foi parar lá na casa do cão, para uns e no céu, depende da crença então de cada um. Tiraram a cruz do local. Mas quando ele tirou essa cruz do local, um cidadão chamado Adalberto Teles, que é avô do dono da casa São José. Quando o senhor Adalberto Teles viu aquilo, o senhor Adalberto Teles era um fervoroso, ardoroso fã dela, que a recebia também em visões. Seu Adalberto, revoltado, foi ao prefeito Parracho, que não sabia, Parracho sabe. Não sabia, só simplesmente mandou. E nem tão pouco naquela época, a história não era valorizada. Ela era valorizada por quem? Porto Seguro. Por aquela pessoa que eu faço a barba e dou banho. Uhum. Sabe aquela pessoa que eu faço a barba e dou banho? É a única pessoa que valoriza ela. E que olha para você constantemente. Quando você olhar assim, é a única pessoa que valoriza essa história. Que é o que está aqui contando essa história para você. Então, Parracho, na mesma hora, senhor Adalberto, faça o que o senhor quiser. Senhor Adalberto, que era um grande artesão, fez uma cruz e a colocou. Não no mesmo lugar, porque já não se sabia, porque a patroa já tinha derrubado a cruz. Vejam quanto essa mulher sofreu, não só em vida, mas também pós a morte. Coitada. Aí ele fez essa cruz e colocou ali. Onde está hoje? Não, nós vamos chegar. Meu Deus! Não, nós vamos chegar, nada. Colocou ali já em outro lugar. A estrada, isso em 1971. A estrada começa em 1971 e é inaugurada em 1973, mas em 1972, Constâncio Góes, talvez o nome você não conhece, mas Tancinho, que hoje tem um bar, um restaurante, na subida do Rio Buraém, que as pessoas vão lá comer gaiamum, comer galinha caipira. É o mesmo Tancinho, que esse terreno todo era do pai dele, e tinha um barracão para construir uma casa, que o terreno era do pai, para construir o terreno. Veio a empresa que estava abrindo mais a estrada, a ladeira, rebaixando a ladeira, e a patroa pegou e tornou, não só jogou a cruz para outro lugar, como derrubou tudo dele, tudo de Tancinho. Sabe que é o Constâncio Góes, filho do Constâncio, que era dono dele.
Ele se apavorou, pegou um revólver e foi matar. Foi matar. Essa história ele me contou e ele está vivo para confirmar. Tá? Ele tem 76 anos. Ele está vivo para confirmar. Então ele pegou um revólver para matar o diretor do DNR aqui em Porto Seguro, que é Antônio Tonhar, cujo escritório era na Rua Getúlio Vargas, onde antigamente era o Hotel do Descobrimento. Em frente ao banco, ao Bradesco, que tem ali um Bradesco ali não é um Bradesco lá da esquina, é um Bradesco que tem ali. Então, eu sei, onde era HSBC. Exatamente, ali em frente, sabe? Ele foi para matar. Mas Vivaldo Rego, que também está vivo, oficial do cartório de imóvel de Porto Seguro, tem 84 anos, tem 84 anos hoje, mas está vivo e lúcido, e trabalhando no cartório. Como o Vivaldo tinha cedido a casa para o seu escritório do DNR, foi quem pegou o Tancinho e não deixou que o Tancinho matasse o cara. E aí, como é que foi? Como mudou que chegou o que tem hoje? É a sequência da história. É a sequência da história, né? Isso foi em 1973. Em 1985, o prefeito, que eu chamava ele de Tirano Osório, depois eu conto o que ele mandou fazer comigo, mas não fez porque eu estou aqui. Sabe? Isso para Porto Seguro não precisa de velharia. Esse cidadão chamado Valdives Gonçalves Costa, que eu tive uma briga faraônica com ele é um prefeito e eu não era porra nenhuma, né? É complicado você brigar sem ter. Né? Ele simplesmente mandou derrubar o Solar dos Martírios, que era a casa onde ela tinha sido martirizada, ali na esquina da rua Bernardo Spector com a rua do Quintino. Essa casa fica encostada ao Clube da Amizade, na rua do estádio ali, naquela esquina ali. Eu, quando era menino, até encontrei aquela casa, foi derrubada em 85. Sabe, foi derrubada mesmo? Não, ele mandou derrubar de madrugada. Ele pegou de Porto Seguro, não precisa de velharia, e mandou derrubar. Quando eu fui brigar com ele, não tinha mais por que brigar, porque a patroa já havia derrubado a casa todinha. De verdade, a casa já não era mais aquilo. Ela tinha sido, na década de 40 do século passado, de 1940 a 1950, ela foi uma escola. Então ela já havia uma certa modificação. Mas era uma casa imponente. Era uma casa imponente. Porque as pessoas ricas de Porto Seguro, elas não moravam na pontinha, que o bairro é dividido pontinha, Ponta de Areia e Paquetá. Elas moravam no Paquetá. E ali era o Paquetá. Tá? Então ele derrubou aquilo ali. Aí derrubou e ninguém pôde fazer nada. Mas passado isso aí, em 1992, um outro prefeito, chamado Baiano, daí o Baianão, mas aquele Baianão só existe por minha casa, porque eu denunciei que aquilo ia ser um loteamento para Baiano, que era o Baldino Alves, não o Baldino Júnior, o pai. Sabe? Ele simplesmente pegou a ponta do terreno, aonde é a cova da moça, que já não era no lugar, já era a terceira vez que ela está. A terceira mudança. E a terceira mudança. Ele pegou e deu aquilo ali para um cidadão chamado Washington Érico. Na descida da ladeira, do lado direito de quem desce lá, aquelas casas todas ali, é desse cidadão chamado Érico, que vendeu aquela ponta aonde estava a cruz já pela terceira vez. Tá. Você vai contar daqui a pouco. Guarda aí um pouquinho. Segura. Segura, gente. Ó, segura. Segura. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. A gente já vai descobrir.
A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73998189708. Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Oi, gente, estamos de volta à TV4 e desenterrando a cova da moça. Será pela 5ª vez? Tadinha, Romeu. Conta. Pois é, aí na 4ª vez, esse cidadão chamado Osto Érico Menezes. Foi esse que deu um túmulo definitivo para ela? Será que eu já estou agoniada? Ela também, ela está mais ainda. Ela deve estar, coitada, se revirando lá. Esse cidadão, para vender a parte da ponta ali do terreno, para fazer uma pousada, chamava Pousada Ismael. Tinha uma pousada. Pousada Ismael. Hoje é Lago do Garda, que é do italiano. Eu fui outro dia lá conversar com ele sobre Lago do Garda. Esse cidadão, para que essa cruz era lá na ponta da pousada, na ponta sul da pousada. Vê quando ela vem para cá. Esse cidadão, simplesmente para fazer a pousada, pegou uma retroescavadeira, fuçou tudo, foi osso, foi a história toda, sabe? Esse cidadão chamado Érico, Osto Érico, para que ele vendesse a pousada, ele pegou e botou aonde está ali, essa pousada, essa cruz, aonde ela está ali. Você vê que a coitada da mulher, ela não teve sossego. Não. E em 1999, o grande craque de Porto Seguro, e ele é um dos 3 maiores jogadores de Porto Seguro, Romani Moura, fez um projeto na Câmara para mudar o nome da rua, para botar o nome do pai do advogado chamado Reginaldo, que morou aqui em Porto Seguro, sabe, e do coronel Becorígenes, pai dele, que cedeu aquela área da igreja, primeira igreja batista de Porto Seguro. Então ele queria colocar o nome do pai desses caras. E eu virei para ele e disse que eu não ia deixar. Para tirar o nome da rua? Para tirar o nome da rua, já a cidade grande, isso já é em 99, a cidade já grande. Ele quis tirar e eu não deixei. Há uns 15 dias atrás, até eu discuti com ele, nós fomos para um jogo de futebol que estava sendo homenageado. Ele quis tirar. Com que você não disse? Aí ele chegou e disse, mas eu queria só a metade. Eu digo, mas Romani, essa história não tem metade, ela é história, ou ela é toda, ou ela não é história. Ou a história toda, sabe? E eu consegui impedir. E ele até que, na época ele concordou, ele era vereador, ele era o vice-presidente da Câmara, em 1999. Então, a Câmara ficou ali. Em 2004, o prefeito era
Bira, que fui eu que o coloquei para ser vice, de ser vice ele foi prefeito. Foi ele que colocou, do jeito que está ali, foi ele que colocou. Tá bom. Só que ele era o vice de Ubaldino, e eu era o diretor de cultura. Não era do governo com ele, mas de Ubaldino. E eu era o diretor de cultura, e ele fez uma festa. Jatobá, que era o dono da balsa, foi um dos arquitetos, um dos engenheiros que fez aquilo ali. Eu não fui convidado. Eu não fui convidado. Eu era o diretor de cultura da prefeitura. Eu não fui convidado para aquilo. Sabe? Mas o Gassolito está ali. Agora, ali, que deveria ser um ponto de historicidade, sabe? Um ponto... Ali tinha que ter um roteiro turístico. Tinha que ter um roteiro turístico. Tinha que estar preservado, tinha que ser vendido como mote turístico Isso. de Porto Seguro, porque faz parte, quer dizer, a história não só de Porto Seguro, é a história do Brasil. Do Brasil, Alda. E Porto Seguro, ele está no paralelo 17, que você que tem sabe, a linha mística. Essa linha mística, eu não tenho, sabe? Eu não tenho essa linha mística, eu só sou um contador de causos, tá? Mas e não sou um saudosista, quero deixar isso bem claro. Conto casos do passado, porque são causas dentro da história. Então, se ela está ali, o Bira... Sim, o caso comigo é outra história que não entra aqui. Não. Mas ela está ali por causa dele. Mas ali ficou sendo os alcoólicos anônimos. Olha, eu não tenho nada contra alcoólicos. Mas eles fazem reunião ali, só tem uma placa. Não, mas reunião. Outro dia eu entrei ali, outro dia tem 15 pessoas, de quando vai ali. Eu não sou alcoólatra anônimo. Eu sou um alcoólatra que todo mundo conhece. É só ir lá no bar de restaurante de fim de semana para ver. Que só bebe uísque. É isso aí. Ela já me deu uns dois ou três garrafas.